E hoje a gente vai falar de King Kong de 2005. Para mim, o melhor filme de King Kong feito até hoje. Peter Jackson, que é o diretor desse filme, estava lá no hype por ter feito O Senhor dos Anéis e decidiu trazer de volta aos cinemas essa obra clássica que é o King Kong. Mas será que essa versão gigantesca fez jus à lenda ou virou só mais um remake desnecessário? É isso que a gente vai conferir agora. Vamos analisar. Mas antes de começar, uma última menção. A última maior experiência que eu tive sobre um filme do King Kong foi o King Kong de 1976. Já aproveitando o momento para fazer uma menção honrosa a este filme que tinha sido, melhor dizendo, o último filme do King Kong feito até então, em 1976. E eu gostava demais desse filme, passou demais na TV aberta. E esse King Kong, ele faz referência aos dias atuais. Tudo bem que é um cara fantasiado de gorila, mas pelo menos não tá aquele cosplay tosco. Aqui não tá nesse nível, tá no nível, tá um cosplay profissional e um efeito especial bem convincente. Em certos momentos, esse cara fantasiado convence como um gorila gigante. Já o King Kong de 2005, que é o que vamos falar agora, ele faz uma referência ao King Kong de 1933. Ele é um remake do filme clássico original de 1933, que praticamente já fazem aí 100 anos, tá bem datado esse filme. O King Kong ali foi feito em stop motion, e é um stop motion de má qualidade, mas é como eu falei, já se passou quase 100 anos. E embora o filme aqui é de 2005, a ambientação dele é uma referência ao King Kong de 1933. Ou seja, o filme se passa nos anos 30. E eu confesso que, como fã do filme de 1976, eu achei estranho a ambientação se passar nos anos 30. Porque, para mim, a referência de filme do King Kong é o King Kong de 1976. Mas vamos para o enredo desse filme aqui, de 2005. A trama se passa nos anos 30 e acompanha a atriz Eon Darrow, interpretada por Naomi Watts, o cineasta megalomaníaco Carl Dillon, interpretado por Jack Black, e o roteirista Jack Driscoll, interpretado por Adrien Brody, que embarcam em uma expedição para a misteriosa Ilha da Caveira. Lá eles descobrem que a ilha não só tem criaturas pré-históricas, como também um gorila gigante chamado Kong, que se apaixona por Eon. Depois de muita treta envolvendo dinossauros, nativos sinistros e perseguições épicas, Kong é capturado e levado para Nova York, onde acontece a clássica cena dele escalando o Empire State Building enquanto enfrenta aviões. E claro, o final é tão trágico quanto esperado. Pontos positivos do filme: efeitos visuais incríveis para a época, Peter Jackson investiu pesado e o CGI trouxe Kong à vida de forma impressionante, ação bem construída, as cenas de luta entre o Kong e os T-Rex são um espetáculo à parte, Kong com personalidade, graças à captura de movimentos de Andy Serkis, o Gollum, lá do Senhor dos Anéis. O gorila gigante tem expressões e gestos que o tornam um personagem real e emocionante. Ambientação e fotografia impecáveis, a recriação dos anos de 1930 e a atmosfera sombria da Ilha da Caveira são muito bem feitas. Boa química entre An e Kong, sim, é um gorila e uma humana, mas o filme consegue uma relação de respeito e carinho entre os dois. Agora vamos aos possíveis pontos negativos. Duração exagerada. O filme tem 3 horas e 7 minutos, o que é meio desnecessário para uma história que podia ser contada em 2 horas. Algumas cenas poderiam ser cortadas sem prejuízo. Nesse ponto aqui eu concordo. Jack Black como vilão, ele não convence. Ele funciona bem em comédias, mas aqui sua atuação como o ambicioso Carl fica um pouco caricata demais. Tanto é que eu achei estranho o Blackjack como vilão, sabe? Não me desceu. Não me desceu. E esse ponto aqui foi um dos pontos que eu vi sendo mais criticados. Algumas cenas exageradas, como por exemplo, aquele momento lá que eles estão correndo dos brotossauros, né? Que tem aquela fuga alucinante e eles não sofrem nenhum arranhão.
Eu sei, fica um tanto difícil de engolir também, mas eu até que gostei dessa cena. Não, ela é exagerada, sem dúvida. Mas em certas situações a gente pode ter uma sorte absurda. Então, se você encarar dessa forma, fica mais fácil de engolir. Rapaz, mas sério, se eu tivesse naquele lugar dos rapazes lá correndo dos brotossauros, com imenso risco de ser esmagado, eu ia pensar numa só coisa. Se eu tivesse sobrevivido que nem eles, né? Eu ia pensar, rapaz, nasci de novo. Mas eu particularmente gostei da cena. Mas admito que ela quase passa do ponto. E agora vamos a algumas curiosidades desse filme. O gorilão não é só um efeito de computador. Andy Serkis, o mesmo ator que fez o Gollum em O Senhor dos Anéis, usou captura de movimento para dar vida ao Kong. Ele até estudou gorilas de verdade para deixar os movimentos mais realistas. Peter Jackson fez um filme por amor ao original. O Peter, ele é fã do King Kong de 1933, desde que ele é criança. Ele até tentou refilmar algumas cenas quando tinha 12 anos. Quando teve a chance de fazer o remake, ele quis manter o respeito ao original, incluindo várias referências diretas. A Ilha da Caveira quase teve aranhas gigantes de novo. No filme original de 1933, havia uma cena de aranhas gigantes que foi cortada por ser assustadora demais. Peter Jackson decidiu recriar essa cena em sua versão e olha, deu pesadelo em muita gente. Eu achei da hora. O filme quebrou recordes de efeitos visuais. Na época, King Kong usou as técnicas de CGI mais avançadas do cinema. Foram 1.870 tomadas com efeitos visuais, um recorde para o único filme na época. E também com relação ao custo, sendo um dos filmes mais caros já feitos até aquele momento. Mas valeu a pena, faturou mais de 550 milhões na escala mundial. O diretor, olha só, perdeu cerca de 30 quilos durante as gravações. Ele disse que o estresse e a rotina intensa acabaram fazendo ele emagrecer sem perceber. E a última cena do filme foi um tributo ao clássico. A famosa frase, não foi os aviões, foi a beleza que matou a fera, é do filme original de 1933 e Peter Jackson fez questão de mantê-la no final da sua versão. E se as 3 horas do filme não foram bastante para você, existe uma versão estendida com 13 minutos a mais, incluindo cenas inéditas da Ilha da Caveira. E agora vamos às lições do filme do King Kong de 2005. A ambição descontrolada pode ter consequências trágicas, que é o personagem lá do Blackjack, está tão obcecado em capturar algo grandioso para seu filme que não se importa com as consequências, ele arrasta todo mundo para a Ilha da Caveira, captura o Kong e leva o gorila para Nova York, o que leva a um trágico final. O desejo por sucesso e reconhecimento não pode atropelar ética e responsabilidade, ou o resultado pode ser desastroso. A próxima lição fica um tanto explícita em todos os filmes do Kong. Nem sempre o monstro é quem parece ser. Desde o início, Kong é tratado como uma fera perigosa, mas ao longo do filme, vemos que ele é mais humano que muitos personagens. Ele protege Anne e só ataca quando está ameaçado. Muitas vezes julgamos sem conhecer. Às vezes, os verdadeiros monstros são aqueles que exploram e destroem sem pensar nas consequências. A próxima lição é que a beleza pode criar conexões inesperadas. A relação entre En e Kong mostra que a empatia e a beleza do mundo podem conectar até seres completamente diferentes. O gorila se encanta pela gentileza de En e ela percebe que ele não é só apenas uma criatura selvagem. A empatia e o respeito podem quebrar barreiras e criar laços improváveis. A outra lição é que o ser humano tem um péssimo hábito de destruir o que não entende. Quando Kong chega a Nova York, ele é tratado como uma atração, mas rapidamente se torna um problema a ser eliminado. No final, não são os aviões que o matam, é a incapacidade da humanidade de aceitar algo que não pode controlar. Nossa tendência de explorar e destruir aquilo que não compreendemos pode levar à perda de algo valioso. E a outra lição que fica explícita no filme, a natureza deve ser respeitada. A Ilha da Caveira é um lugar intocado, cheio de criaturas incríveis, mas o grupo de Cal
chega bagunçando tudo, capturando Kong, matando diversos animais. O resultado, tragédias para todos os lados. E a lição é que quando mexemos com a natureza de forma irresponsável, o preço pode ser alto. King Kong, de 2005, teve uma aprovação de 84% no Rotten Tomatoes e uma aprovação de apenas 50% da audiência, o que eu achei bem baixo. Poxa vida, a audiência no geral parece que não gostou do filme. Agora, com relação à minha opinião, eu gostei demais do filme, demais. Dizem que o filme pode ter sido um pouco longo, são mais de 3 horas, mas até que são 3 horas, eu acredito que bem preenchidas, porque um pouco mais de 2 horas é só na Ilha da Caveira, e na Ilha da Caveira tem monstro pra caramba, então é um filme bem dinâmico do começo ao fim. Falando em dinâmico, as lutas também não ficam nada para trás, que é a cena do King Kong lutando lá com os T-Rex. É uma cena um tanto estendida, de tirar o fôlego, bem caprichada. Tudo nesse filme é bem feito, os efeitos visuais, o filme é bem dirigido. Ah, sim, e vale ressaltar que, em comparação com os filmes anteriores do King Kong, que vamos dizer aqui que são 3 filmes, os 3 filmes seguem a mesma linha da história. A mesma linha, com exceção da luta lá com o T-Rex. Porque no filme de King Kong de 1976, ao invés de lutar com o T-Rex, o Kong luta com uma cobra gigante. E sem contar também que esse filme se passa em tempos mais atuais. Mas realmente eu prefiro o filme de 2005, que é quando o Kong luta com os T-Rex, fazendo uma referência ao filme de 1973, onde o Kong também lutava com o T-Rex. E apesar de eu ter me incomodado com a ambientação dos anos 30, eu fui me acostumando ao decorrer do filme e aceitando a ideia. Mas eu ainda acho que eu preferia que este filme se passasse nos tempos de hoje. O filme ele tem uma história redondinha, bem fechadinha, você vê que ele foi feito para se tornar um filme marcante. E para mim, pelo menos para mim, funcionou. Eu gosto demais desse filme, até porque ele também me lembra o clássico de 1976, que eu tanto assisti, que eu tanto fui apaixonado por anos por esse filme. Mas digamos que o filme de 2005 é uma versão bem melhorada e muito caprichada, diga-se de passagem. E eu gostaria muito de falar da atriz que interpreta aquela mocinha que é sequestrada pelo Kong, que o Kong se apaixona, né? A loirinha, que no caso aqui é a Anne, interpretada por Naomi Watts. Só que no filme de 1976, essa personagem se chamava Diane e era interpretada por Jessica Lange. A Diane, ela era, como posso dizer, bem mais sexy. Ela tinha uma relação muito similar com o Kong lá, mas em muitas cenas ela meio que sensualizava, entendeu? Eu acho que aquele Kong lá até curtia isso, tá entendendo? Não é à toa que ele ficou apaixonado. Já essa personagem aqui, interpretada pela Naomi Watts, é mais comportada, não vi nada demais nela, só fazendo essa comparação porque foi a diferença que eu senti entre as duas. Mas de uma forma geral, eu gostei do filme, eu acredito que ele respeita o filme clássico, ele é bem dinâmico, não gostei do Blackjack como vilão, não gostei do Adrien Brody como mocinho, ele é um mocinho bem genérico. Já a Naomi Watts eu gostei porque ela é próxima das versões originais. E basicamente esta é a minha opinião sobre King Kong de 2005, que até agora, para mim, é o melhor filme do King Kong feito até hoje. Se gostou do vídeo, deixa seu like e também não deixe de comentar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Até lá!